Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, agora da disciplina de Administração Pública. Eu confesso para vocês que eu, professor Luiz Antônio, eu comecei a minha carreira do magistério exatamente com essa disciplina de Administração Pública. É isso mesmo, Administração Pública. Eu vou pedir licença para você uns 2 minutinhos para contar essa passagem da minha vida e depois a gente volta aqui para a aula de hoje, a nossa primeira aula de Administração Pública Patrimonialista, né? Para quem não sabe, eu formei Administração em 1998 e lá eu tive um professor chamado Antônio Ricardo de Souza, um grande professor, um grande mestre, me ensinou muito e era o nosso professor de Administração Pública. E ele explicou a Administração Pública para a gente, para mim em especial. Eu gostei muito, me identifiquei com o conteúdo e sempre quis buscar mais. E de lá, eu, professor Luiz, decidi, né? A partir daquele momento eu decidi, eu vou para a carreira pública. Eu vou para a carreira pública. Assim que eu terminei a minha graduação, eu já emendei uma especialização, isso em 1999, né? Não 89, mas 99, eu sou especialista em políticas e estratégias para o setor público e depois eu comecei a minha vida de concurseiro profissional, de fazer concurso até assumir diversos cargos. O cargo mais importante, o mais gostoso, que eu tenho mais saudade, é do meu cargo de gestor governamental do estado de Mato Grosso, na qual eu tive a oportunidade de ser gestor de 2001, isso mesmo, de 2001, tá? 2001 ou 2002? Desculpa, 2002 até 2013, é isso mesmo, 2013, aí eu entrei com licenças e tal, até pedir a minha exoneração e me dedicar exclusivamente aqui a lá concurso. Bacana? Então vem comigo, Administração Pública, é a nossa primeira aula hoje de Administração Pública, chamada Administração Pública Patrimonialista, né? Antes de mais nada, tá? Eu tenho que explicar uma coisa para vocês, eu tenho que fazer uma introdução para você entender a importância e você compreender os conceitos básicos dessa disciplina. Gente, nós estamos estudando o quê? Administração. A administração é o quê? É uma ciência. Toda ciência tem o quê? Um objeto de estudo. Qual que é o objeto de estudo da administração? É claro, são as organizações. Bacana, tranquilo. Só que a ciência da administração ela é tão grande, nós temos diversos tipos diferentes de organizações que ela foi se subespecializando. Por exemplo, nós temos a administração hospitalar, é um ramo da administração. Na administração hospitalar, claro, o objeto vai ser o quê? As organizações hospitalares têm as suas características, né? E nós temos também a nossa administração pública, né? A administração pública. Então, a administração pública é um ramo da administração. Tá? É um ramo da administração, é claro, com o nosso tronco lá, administração, muitos conceitos de administração, elas são utilizados também na administração pública. Bacana? Pronto, fiz essa consideração importante para vocês. Então, o ramo da administração. Professor, quais tipos de administração públicas nós temos, né? Aí eu vou dizer para vocês que para concurso público aqui no Brasil, nós temos aqui 3 tipos de administração pública, né? A administração pública patrimonialista, a administração pública burocrática e a administração pública gerencial. Professor, por que o senhor diz que para o Brasil e para o concurso? Gente, isso aqui está em constante estudos no mundo todo, principalmente Estados Unidos, aqui no Brasil também, na Europa. Isso aqui é um assunto sem fim, pode ter certeza disso, né? Mas as bancas de todos os concursos públicos consideram aí esses 3 tipos de administração. A administração pública patrimonialista, burocrática e gerencial. Nesta aula de hoje, eu garanto para você que você vai terminar essa aula e vai ter aquela sensação. Papo reto, você vai saber tudo o que precisa saber sobre a administração pública patrimonialista. Você pode ter certeza absoluta que você estará preparado para acertar qualquer questão de concurso referente à administração pública patrimonialista, né? Opa! Desculpa, gente, peguei uma gripe aí.
Mas 3 semanas atrás, a bichinha não passa de jeito nenhum, nunca vi um negócio desse, né? Opa, vamos lá, voltando ao nosso assunto aqui. Ó, recomendação para você, gente, atenção, aqui uma aula completa a outra. Então você tem que assistir primeiro esta aula, Administração Pública Patrimonialista, depois você tem que assistir Administração Pública Burocrática e depois vamos fechar com chave de ouro a Administração Pública Gerencial. Porque não tem jeito, cada explicação você vai entender algo com mais profundidade que nós já estudamos, ok? Vamos lá, administração pública, né? Quero fazer para vocês aqui, né, uma explicação, né, muito especial para vocês, porque é o seguinte. Então, a administração pública é o quê? Uma ciência. Qual o tronco? Administração, ok. Qual que é, professor, outras ciências que vão influenciar na administração pública? Duas em especial, né? Várias outras, mas especialmente duas. Por exemplo, primeiro a ciência política, né? A ciência política, porque a administração pública, ela vai, qual que vai ser o objeto da administração pública? O objeto de estudo serão o quê? As organizações públicas. As organizações públicas estão o quê? Dentro de um contexto que é o Estado, que é o aparelho do Estado. Ou seja, então a ciência política, tá, contribui bastante no entendimento da administração pública. Outra ciência que nós temos aí uma aderência muito grande, claro, é do direito, em especial o direito administrativo, né? Então vem comigo, quero explicar para vocês aqui. Então, a administração pública, né? Vem comigo aqui, ó. A administração pública, né? Então, a administração pública, né, ele vai administrar o quê? A coisa pública. Claro, professor, ok, né? A coisa pública está sob responsabilidade de quem? Do Estado, né? Do Estado. Nós estamos estudando nesse momento o quê? A administração pública patrimonialista. Então, eu sou obrigado a fazer o quê? Um retrocesso, voltar aí mais de 500 anos, aí, 700, 800 anos, para que você estude com profundidade esse assunto. Esse assunto é muito interessante e esse assunto eu garanto para você que vai explicar muitas coisas aí do nosso Brasil, né? Então, olha só, ele vem do Estado. Professor, quando que o Estado passou a ser Estado, né? Como assim, professor? Quando o Estado, que é chamado de Estado moderno, né? Qual característica do Estado moderno? O Estado moderno possui três características importantes. Primeiro, é o povo, né? O povo. Segundo, é o território, é o chão, né? Olha aí. É o território, ok? E nós temos aqui o governo. Esse governo tem que ser um governo soberano, né? Soberano. Como assim, professor? Governo soberano significa dizer que lá dentro do território desse Estado moderno, as decisões desse governo vão fazer o quê? Faz acontecer. Elas valem, ela tem eficácia. Então, esse aqui é o Estado moderno, né? Ok. Professor, esse Estado moderno, ele nasceu quando, professor? Esse aqui é muito interessante. Então, nós temos aqui a Idade Média, que antecede o Estado moderno. Depois do Estado moderno, nós temos o quê? A Era Contemporânea. Inclusive, nós vamos fazer uma questão da FCC 2018 que fala exatamente sobre isso, Estado Contemporâneo. É o que a gente vive hoje, né? Então, antes aqui do Estado moderno, nós tínhamos um cara chamado de Idade Média, né? Idade Média. Essa Idade Média aqui, interessante aqui, ó, que ela tem o quê? Tem data de término, né? Ó, data de término da Idade Média. Professor, quando que foi? 1453. Tá? Claro, depois de Cristo. O que aconteceu em 1453? Né? Os turcos tomaram Constantinopla, né? Foi o fim da queda do Império Romano. Até hoje, Constantinopla é Istambul. Então houve o quê? O fim da Idade Média foi o marco. Mas a gente vai voltar nesse assunto. Vem comigo aqui, né? Na Idade Média, qual que era a estrutura, né? A estrutura era o feudalismo. Feudalismo, olha aí. A estrutura era o feudalismo. E como é que era a estrutura feudal, né? A estrutura feudal tinha essa seguinte composição aqui.
tinha no topo da pirâmide os detentores, o dono da terra, o sangue, né? Sangue azul, né? Que é chamado de nobre, né? Então os nobres eram que tinham o quê? Tinha terra. Nós tínhamos uma categoria abaixo dos nobres, que era o chamado de vassalos. Ótimo, né? Vassalos, né? E a grande base da estrutura feudal ficava na onde? Nos lombos dos servos. Então, olha aí, então, né? Eram os servos. Tá aí, né? Professor, e o clero? O clero aqui, eu vou tomar minha prerrogativa, não preciso explicar. Claro que o clero aqui dava legitimidade aí para o poder dos nobres, né? Professor, qual que era a estrutura? A estrutura social. Essa estrutura social, ela era uma estrutura que era chamada de estamentos, né? Olha aí, estamentos. Se eu fosse você, eu copiava esse estamento no seu material de apoio. O que é um estamento, professor? O que é uma casta, né? Significa dizer o seguinte: o cara que nasce servo, ele vai morrer servo. O cara que nasce vassalo, ele vai morrer vassalo. O cara que nasce nobre, ele vai morrer nobre. Ou seja, o estamento nada mais é do que quem nasce servo. Não existe o quê? Ascensão de classe social. E esse estamento aqui, se cair na prova, você vai falar que é uma característica do quê? Do patrimonialismo, né? Então, essa forma aqui de gestão da Idade Média do feudalismo, né, foi incorporada pelo Estado moderno. Qual que era o sistema de administração aqui no feudalismo, né? Claro que aqui não existia uma coisa pública, né? O modelo era o modelo patrimonial. Patrimonial, olha aí, né? Opa, patrimonial, tá certo, patrimonial. Patrimonialismo, gente, né? Era o patrimonialismo, né? Patrimonial. Então é o seguinte, caiu na prova, feudalismo, você tem que obrigação de vincular qual o modelo da administração pública? O modelo da administração pública, patrimonialismo. Estamentos também, né? Vamos analisar esse cara aqui, cara. Vocês têm que entender isso, porque se você entender na fonte, você vai ter condições de acertar qualquer questão de concurso, né? Vamos analisar. Aqui nesse feudo aqui, né? Vamos analisar aqui, né? O feudo aqui. Então aqui tem um feudo aqui, tá? Vou chamar esse cara aqui de feudo, né? Olha aí. Feudo, né? Esse feudo aqui. Eu ia colocar um nome nesse feudo, mas eu vou chamar desse nome aqui, esse feudo X1 aí, né? Vem comigo. Vamos analisar se esse feudo aqui era também um mini-estado, né? Era um proto-estado feudal, né? Olha só, esse feudo aqui. Gente, neste feudo aqui tem território? Tem território? Tem. O que isso era um feudalismo, né? O que eram feudos, né? Feudos eram grandes propriedades de terras na qual era de propriedade de uma família, de um nobre, de um soberano. Então, isso que era o feudo. Então, toda a Europa, na época do feudalismo, né, eram que grandes propriedades de terra, e os nobres eram donos desses feudos, né? Ou seja, aqui no feudo nós temos território. Nesse feudo aqui, tem quem manda? Tem. Quem que manda? Tem governo soberano? Tem. Quem que exerce aqui o governo soberano? É o nobre, né? Ou seja, faz acontecer. Professor, e agora eu pergunto para você, neste feudo aqui, fazendo uma analogia com o Estado moderno, tem povo? Tem povo ali? Estou perguntando para você, e aí? Interprete, raciocine, gente. Ali não tem povo, ali tem servo, cara. Servo vai estar servindo quem? Os vassalos e os nobres, né? Para ser povo, tem que ter uma cidadania, tem que ter uma vinculação com o Estado, né? Faz parte do povo, né? Então, servo não é povo, né? Professor, o que esses vassalos faziam na estrutura feudal? Os vassalos, falo para vocês o seguinte, que os vassalos aqui, eles exerciam um papel de gerente, fazer uma analogia assim, rápida, para a gente explicar aqui o patrimonialismo. Então, nós tínhamos os nobres, os vassalos e os servos, né? Então, esse feudo aqui, a base do feudo aqui eram quem? Eram os servos. Então o servo não era povo, né? O servo aqui era praticamente aí umas pessoas aí escravizadas, né? Claro que eles não eram escravos, mas eles ficavam o quê? Sempre dependentes aí dos vassalos e dos nobres, e eles que faziam toda a produção. O que aconteceu? Com o decorrer do tempo, tá? Com o decorrer do tempo, né?
claro que esses servos começaram a se revoltar com essa estrutura de feudalismo, do feudalismo. Ora, eu que trabalho, eu que faço tudo, eu não sou o dono da minha própria terra, eu sou sacrificado, eu tenho que pagar altos impostos aí pela terra que eu estou produzindo, a minha produção vai para os vassalos, vão para os nobres e assim por diante, né? É claro que os nobres vão dar o quê? Vai dar proteção, né? Vai dar abrigo e proteção no feudo do cara. Ele está sendo protegido pelos nobres, pelos vassalos, né? O que acontece, né? Esses servos, eles começam a deixar os feudos, né? Eles começam a deixar um movimento lento e gradativo aqui, centenário, e esses caras vão para onde? Por que eles saem dos feudos, né? Eles cansaram dessa estrutura. Eles fogem dos feudos, eles compram a sua liberdade, ou eles são aforreados aí, enfim, eles deixam a estrutura feudal, né? E esses caras vão morar onde? Eles vão morar num lugar que era chamado de burgos, né? Onde que eram os burgos? Burgos eram pequenas propriedades de terras onde nenhum senhor feudal tinha domínio sobre essas terras. Então ali eles passavam a viver. E aí, eu pergunto para vocês, esses caras aí que iam lá morar nos burgos, e aí, eles tinham propriedade de terra ali? Não. No máximo que eles tinham era a posse de um pedaço de um terreno lá, que não era suficiente para o seu sustento, né? É um burgo, né? E aí o que acontecia? Esses caras tinham que sobreviver. E como é que eles foram? Como é que quem morava no burgo se sobrevivia? Eles começaram a produzir bens, serviços, né? Começaram aí fazer artesanato, começaram a fazer roupas, fazer carruagens, etc. Ferreiro, celeiro e assim por diante. Eles começaram a produzir bens e produtos, né? E detalhe, eles pegavam esses caras aqui e vendiam para quem? Vendiam para a nobreza, né? Eles começaram a vender para a nobreza, né? Esses burgos, futuramente, né, são onde são as cidades europeias, né? Houve o ressurgimento das cidades europeias nos burgos, né? O que aconteceu? Com o decorrer do tempo, a estrutura feudal cada vez começou a ficar mais fragilizada. Por que ficou mais fragilizada? Porque a base da pirâmide, toda a estrutura feudal, ela só funcionava porque nós tínhamos os servos, né? Os servos começaram a deixar os feudos e foram para os burgos. Em contrapartida, aqui nos burgos, aconteceu um negócio muito interessante, né? Teve uma categoria de burgos que foram chamados de burgueses. Houve uma ascensão da burguesia. Quem que era a ascensão da burguesia? Eram aqueles burgueses, comerciantes, artesãos, onde tinham as profissões, que eles começaram o quê? A acumular capital. Eles começaram a acumular capital. Com um dado momento, eles começaram a acumular capital, começaram a emprestar dinheiro para os senhores feudais. Ou seja, houve enfraquecimento, né? E aí, professor, o que aconteceu aqui, né? Em 1453, esses caras aqui eram bom de negócio? Claro que era bom de negócio, né? Eram comerciantes, artesãos, banqueiros lá, né? Então o povo estava lá. Em 1453 ocorreu o quê? Em 1453 ocorreu ali a queda de Constantinopla, o fim da Idade Média. Ou seja, turco é bom de negócio, é bom de vender assim. Ou seja, houve uma explosão comercial na Europa, né? E automaticamente a estrutura feudal acabou. E como é que ficou? Os feudos, né, claro que montaram as suas estruturas, né? Eles começaram a passar por um processo de quê? Eles começaram a passar por um processo de unificação. Como assim, professor, unificação? Via casamento, por exemplo, né? Ó, o menino de um feudo, da mocinha do outro, casou, unificou os dois feudos, né? Ou até mesmo através de guerra, né? A, B vai lá, toma o feudo C, enfim, o que já era grande começaram a ficar enormes. Então os feudos começaram a ficar enormes, né? E aí, professor, só que os feudos, mesmo grandes, eles não detinham o capital, né? Não tinha capital. Em contrapartida, esses caras que estavam no burgo, que detinham o capital naquele dado momento, fez uma coalizão aqui com a nobreza, com os feudos restantes, né? Olha aí, né? E aí falaram o seguinte: a partir desse momento, tá? Nós teremos um cara que será o rei. Tá aí. Este rei agora
não vai ser o rei somente da nobreza. Esse rei aqui vai ser rei do povo, né? Ele tem que proteger o seu povo, né? A partir do momento que acontece isso, há o nascimento do Estado moderno. Então está aqui para vocês, né? E aí, professor? E aí, né? E aí eu tenho que falar o caso brasileiro, né? Nós sabemos que o Brasil era colônia de quem? De Portugal. E Portugal, nesse sentido, saiu na frente de todo mundo, tá? É o Estado-nação mais antigo da Europa, né? Mais antigo da Europa, né? Salvo engano, 1443, né? Dom Henrique lá, né? Dom Henrique foi o primeiro rei, né? Foi o primeiro rei de Portugal. É claro, né? Vou fazer um mapinha aqui de Portugal para vocês. Tá? Vocês têm que entenderem isso, cara, porque é o seguinte, nosso modelo de gestão aqui é oriundo de Portugal. Começou no norte de Portugal, né? E Portugal tem uma característica muito importante, né? Portugal tem uma característica muito importante porque em pouco espaço de tempo, Portugal, o Estado português conseguiu fazer o quê? A unificação do seu território. Conseguiu unificar o seu território. Em pouco tempo conseguiu unificar o seu território. Só que o seguinte, Portugal, para unificar o seu território, fez necessário o quê? Guerras. Guerras contra quem? Guerra contra os mouros, né? Os mouros, porque a Península Ibérica ela foi o quê? Toda tomada por séculos pelos mouros, né? Os árabes, né? E também por quem? Pelos espanhóis. Então estava aqui. Então o primeiro rei de Portugal, né? Ele conseguiu unificar através de guerras, né? E como assim guerras, né? Esses nobres ali, tá? Os nobres eles colocaram todo o seu recurso à disposição do rei de Portugal. E aliás, eles fizeram a guerra em nome do rei de Portugal. Acabou a guerra. E aí, professor? Acabou a guerra, né? Guerra, claro que tem custos, né? Todos esses nobres, eles estavam praticamente falidos, eles tinham os títulos, né? E a coroa portuguesa tinha dinheiro para indenizá-lo? Não. E aí vem, né? Vem aqui a nossa explicação do nosso modelo patrimonialista, né? O que aconteceu? Qual foi a estratégia utilizada pelo rei de Portugal, né? Aqui já estou falando aqui 200 anos depois. Eu sei esses detalhes, né? Porque eu gosto muito, gente, tá? Da história do Brasil, história portuguesa aqui, né? E aqui, ó, esse livro aqui, ele é maravilhoso, tá? Uma breve história de Portugal, né? Gente, maravilhoso. Não terminei de ler esse livro, tá? Mas olha aqui, ó, o liberalismo português, fala de tudo, cara, né? Dom João VI, Maria I, ó. Muito legal esse livro aqui. Deixa o seu livro aqui, vamos voltar para a nossa aula, que é muito importante aqui. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Então, o rei de Portugal conseguiu consolidar o território do Estado português e tinha que administrar. Nós estamos falando o quê? De administração pública, né? O que ele fez? Ele pegou todo o Estado português, tá? Eu vou fazer aqui uma subdivisão aqui, né? Do Estado português, né? Olha aí, ó, né? Olha aí, né? Aí, né? Tá? Aí. Tá aí. Dividiu. Cada unidade dessa aqui, vamos colocar lá na ponta de Braga, né? O que acontece aqui, ó? Esse cara aqui, né? O Estado português, logo depois da guerra, arrasado, né? As finanças do governo, né? Claro, guerra, né? Aí ele pegou um cara aqui chamado Nobre Guerreiro, atenção, isso já caiu na prova do CESP, Nobre Guerreiro, e falou o seguinte, agora, tá? Você, nesse cara aqui, você vai ser responsável pela administração pública disso aqui. Você terá, olha só, você terá os instrumentos de gestão pública à sua disposição. Ah, então é o seguinte, olha só, este nobre guerreiro, ele terá o quê? Status de nobreza real. Outra característica, né? Outra característica do patrimonialismo. Ou seja, dentro desse quadradinho aqui, ele é o soberano, né? Ele tem status de nobreza, né? Ele só responde a quem? Ao rei e à sua família. Então ele tem status de nobreza real, uma característica marcante do patrimonialismo, né? Agora coloca assim, gente, né? Ele foi lá e nomeou o nobre guerreiro, né? Então qual que é o contrato dele? O rei chega lá, fala, olha, seu nobre, você nobre, eu estou te nomeando aqui, tá? O nobre da região de Braga. Você vai ser responsável. E você, aqui, você terá o quê?
você terá status de nobreza real. Aqui você tem a responsabilidade de cumprir as minhas ordens e fazer acontecer. Você tem o quê? A obrigação de defender contra o inimigo externo. Você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que pagar anualmente um tributo para a coroa. Ponto final. Opa, em contrapartida, eu, rei de Portugal, eu autorizo você os instrumentos de gestão pública para administrar, ou seja, ele vai fazer uma administração. Quais as características dessa administração? Opa, agora eu sou nobre, tá aí, né? Então eu tenho que organizar esse pedaço de terra aqui para cumprir com as minhas obrigações para com o rei. Olha aí, para cumprir com as minhas obrigações para com o rei. Ou seja, eu tenho uma relação pessoal com o rei. Característica do patrimonialismo. Vem comigo, tem mais ainda. Opa, primeira coisa que eu vou me preocupar, né? O que eu vou me preocupar, né? Então vamos colocar, vou anotar aqui, né? Olha aqui, ó. Eu vou colocar aqui, né? Relação pessoal, né? Puxa, eu tenho que pagar um tributo todos os anos. Se eu não pagar o tributo, o que vai acontecer comigo? Claro que eu vou ser destituído, né? O rei não vai me perdoar. Então eu tenho que montar uma estrutura de arrecadação. Então eu tenho que ter o quê? O arrecadador de tributos, né? Tem que ter lá o arrecadador de tributos para pagar o tributo. Este cara, ele vai arrecadar o tributo da sociedade, tá certo? Da sociedade. Uma parte dessa, né? Uma parte desse recurso eu tenho que guardar para pagar o tributo do rei, outra parte é minha e outra parte vai ser do cara, né? Ou seja, ele não é um cara profissional. Tudo bem, então ele vai ter que colocar um arrecadador de tributos, né? Aí ele vai lá, quem que eu vou colocar? É um cargo de confiança, o cara vai mexer com o dinheiro, não vai mexer com o dinheiro? Então quem que eu vou nomear para ser o arrecadador de tributos, hein? Aí ele pensa, puxa vida, quem que vai ser? Eu já sei, eu vou contratar, eu vou nomear o meu cocunhado, tá? O meu cocunhado, aquele cara lá do truco, aquele cara do pokerzinho da sexta-feira, do vinho, porque esse cara, ele é o quê? Ele é de minha confiança, né? Ou seja, ele escolheu para o cargo um critério profissional, um critério de competência, ou ele colocou um critério pessoal, ou ele utilizou uma estratégia de nepotismo, né? Ou seja, as práticas de nepotismo, também ela é o quê? Uma característica do patrimonialismo. Tá lá, né? Outra característica dessa gestão, né? A minha sobrinha do coração vai casar, ela foi criada na minha casa, eu tenho muito apego por ela, eu tenho que dar um presente para ela. Só que eu não quero dar qualquer presente. Qual o presente que eu vou dar? Professor, então você vai dar o quê? Eu vou dar um cargo público para ela. Ou seja, os cargos no patrimonialismo, né? Ele é considerado prebendas, olha aí. Prebendas, né? Professor, tudo isso vai produzir o quê? Corrupção. Ou seja, este é o modelo patrimonialismo, este é o modelo patrimonialismo dos nossos patrícios, né, de Portugal, né, de Portugal. Tá? Portugal, ele saiu na frente no ciclo das grandes navegações, né, e implantou no Brasil, tá, um regime chamado de capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias, grandes faixas de terras, onde ele passou para um donatário. E esse donatário, ele tinha o quê? Todos os instrumentos de gestão pública. Ou seja, ele administrava, né? Iria administrar, né, as suas capitanias com o modelo patrimonialismo, né? Ou seja, então, no Brasil, essa cultura patrimonialismo vem desde a época do descobrimento do Brasil. Aí eu tenho que passar para você uma informação, né?
quando Pero Vaz Caminha, que ele veio na esquadra de Pedro Alves Cabral, qual que era o trabalho dele? O trabalho dele era fazer a escritura de posse, né? Escritura de posse da terra no Brasil. Eles já sabiam que aqui tinha terra, só eles queriam formalizar isso, né? Ele está dizendo, nessa terra, tudo se plantando, dá, etc, etc, e declaro, né, propriedade do reino de Portugal, né? Na carta de posse, ele pediu para Dom João VI, tá? Salvo engano, era Dom João VI, isso mesmo, né? Rei de Portugal, naquela época, um emprego público para um parente dele. Ou seja, olha aí a prática do nepotismo, né? Então vamos lá, né? Vamos lá, pronto. Feito isso, né? Eu expliquei para vocês a origem do patrimonialismo. Então, o patrimonialismo tem origens desde o feudalismo, nunca se esqueçam disso, né? Vem da estrutura do feudalismo, tá? O nosso modelo patrimonialista é o modelo típico português. Eu falo isso para vocês porque eu já estudei muito esse assunto, gosto muito desse assunto, e nós temos aí outros tipos aí de patrimonialismo, inglês, por exemplo, o francês, o alemão, mas o nosso é o português, né? Então, olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente gostaria de pedir licença para vocês que estão estudando nos nossos vídeos do YouTube, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo, para você conhecer a potencialidade dos nossos professores e do nosso curso. Gente, aqui na Lacon Cursos nós estamos fazendo uma super preparação para fiscal de tributos do estado de Mato Grosso. Lembrando, claro, que a Lacon Cursos é a escola mais tradicional, que mais aprova, que tem mais qualidade em concursos públicos no estado de Mato Grosso. Então, nós fizemos uma super preparação, nós já estamos aqui na turma 6, tá? Na turma 6 de fiscal de tributos, né? E se você quiser assistir o restante dessa videoaula e muito mais, o nosso curso online já consta aí com aproximadamente umas 320 horas e está em gravação alguns módulos ainda. Ele custa, atenção, apenas 10 parcelas de R$10. 10 parcelas de R$10 é o nosso curso focado na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Você vai ter acesso a esse curso até o dia 31 de janeiro de 2023. Ah, professor, foi publicado o edital, e está diferente o pré-edital. Fique tranquilos que dentro do prazo de validade do seu acesso, nós iremos fazer todas as alterações e ajustes necessários para a sua aprovação, né? Lembrando, cara, quem estuda com antecedência, planejamento e foco são aqueles que vão aí, com certeza, ter um salário desse. Quanto ganha? Salário inicial, 37.418, gente. Você tem aqui 28.418, mais uma verba indenizatória de R$9.000. Então, você tem aí R$37.400. Ah, professor, isso aí resolve meus problemas financeiros. Cara, se isso aí resolve seus problemas financeiros, eu digo para vocês o seguinte, que você deve começar a estudar imediatamente. Eu peço um voto de confiança, venha estudar aqui na Lacon Cursos, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Detalhe, clica aqui, fala lá com os nossos atendentes. Nós temos aí uma política de descontos aí, principalmente para ex-alunos, e a gente sempre está lançando promoções que vão ajudar no seu investimento. Meus amigos, minhas amigas, conto com vocês, espero vocês aqui na Lacon Cursos. Forte abraço, fique com Deus.